Durante essa semana, vamos revisar polígonos regulares, atividades complementares referentes às semanas 5 e 6 do Plano de Estudos Tutorados, volume 3. Sem instrumento de medida como régua ou transferidor, associe os triângulos às suas classificações, quanto às medidas dos lados e quanto às medidas dos ângulos internos. O triângulo A tem os três lados de medidas diferentes. Ele é escaleno. E um ângulo interno de 90 graus, um ângulo reto. Então, ele é escaleno e retângulo. O triângulo B possui dois lados de mesma medida, ele é isósceles, e um ângulo maior que 90 graus. Logo, ele é isósceles e obtusângulo. O triângulo C tem dois lados de mesma medida e três ângulos internos menores que 90 graus. Então, ele é isósceles e acutângulo. O triângulo D tem os três lados de mesma medida, ele é equilátero, e os três ângulos internos menores que 90 graus, equilátero e acutângulo. O triângulo E tem dois lados de mesma medida, ele é isósceles, e um ângulo reto, isósceles e retângulo. E o triângulo F tem os três lados de medidas diferentes, ele é escaleno, e um ângulo maior que 90 graus, escaleno e obtusângulo. Questão 2. Entre as placas abaixo, quais têm forma de um polígono regular? Polígonos regulares são polígonos que têm os lados de mesma medida. Então, aqui nós temos o polígono B e o polígono D, que é o losango e o octógono. Questão 3. Escreva o nome dos elementos destacados no polígono a seguir. Na letra A, nós temos o ângulo externo, aquele que está fora do polígono. Na letra B, a diagonal, que liga um vértice a outro oposto a ele. Na letra C, o ângulo interno, aquele que está dentro do polígono. Na letra D, nós temos o lado do polígono e na letra E, o vértice do polígono. Questão 4. A professora pediu aos alunos que desenhassem um polígono regular. Observe os resultados de 4 alunos. Larissa desenhou um quadrado, Mateus um paralelogramo, Irene um retângulo e Kleber um losango. Avalie o desenho apresentado e descreva abaixo o nome dos alunos que conseguiram acertar ao pedido da professora. Então, se ela pediu o polígono regular, quem acertou foi a Larissa, que desenhou o quadrado, e o Kleber, com o losango, que ele desenhou. Explique com suas palavras o significado de um polígono regular. Polígonos regulares são polígonos que têm os lados e os ângulos internos de mesma medida. Questão 5. Observe as figuras seguintes e escreve sim ou não para responder as questões. A figura 1 tem um ângulo de 90 graus. O ângulo A pode medir 90 graus? Não. A soma dos três ângulos internos de um triângulo é 180 graus. E 90 mais 90 já vai dar 180. Então, se um ângulo é 90, os outros dois devem ser menores que 90 graus. Na letra B, eu tenho dois ângulos que medem 70. O terceiro mede 40? Sim, 70 mais 70, 140. 140 mais 40, 180 graus. O terceiro, um mede 52 e o outro 93. O terceiro pode medir 30 graus? Sim, 52 mais 98 é 150. 150 mais 30, 180 graus.
No quarto, eu tenho dois que medem 60, o terceiro vai medir 59? Não. 60 mais 60, 120. 120 mais 59, 179. E a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que ser 180. No número 5, tem um que mede 120. O outro pode medir 60? Não. 120 mais 60 é igual a 180. E o terceiro ângulo? A soma dos três que tem que dar 180. Então, ele não pode medir 60 graus. Questão 6. Qual é a amplitude do ângulo escondido pela mão? Então, eu tenho dois ângulos, está faltando o terceiro. Se eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, então eu vou fazer 180 menos os dois ângulos que eu já tenho. 38 mais 36, 74 graus. 10 minutos mais 50 minutos, 60 minutos. 60 minutos é igual a 1 grau. Então, 1 mais 74, 75. 180 menos 75, 105 graus. É a medida do ângulo A. Vamos descobrir o B. 121 mais 20, 141 graus e 38 minutos. Para subtrair, eu tenho que ter grau para subtrair com grau, minuto para subtrair com minutos. Então, em 180, eu vou pegar 1 grau emprestado. 180 menos 1, 179 graus. E esse 1 grau equivale a 60 minutos. 179 menos 141, 38 graus. 60 menos 38, 22 minutos. Na letra C, eu tenho um ângulo que mede 90 e o outro que mede 45 graus e 12 minutos. 90 mais 45, 135 graus e 12 minutos. Em 180 graus, eu vou pegar 1 grau emprestado. Vou retirar 1 grau, que equivale a 60 minutos. 180 menos 1, 179. 179 menos 135 é igual a 44 graus. E 60 menos 12, 48 minutos. Então, o ângulo C mede 44 graus e 48 minutos. Questão 7. As duas retas azuis, as duas verdes e as duas alaranjadas são paralelas. Com elas, construíram-se quadriláteros, trapézio na cor cinza, paralelogramo no verde, paralelogramo laranja e trapézio azul. Quais desses quadriláteros têm apenas um par de lados paralelos? Os trapézios. Quais têm dois pares de lados paralelos? Os paralelogramos. Pense na palavra paralelogramo. Explique por que o quadrilátero tem esse nome. Por quê? Porque ele tem dois pares de lados paralelos. Questão 8. Dado o polígono regular ABCDE, inscrito em uma circunferência de raio R, analise as alternativas a seguir e assinale aquela que for correta. Podemos afirmar que exatamente 4 vértices desse polígono também pertencem a essa circunferência. Ele tem 5 vértices, então 5 tem que pertencer. O raio desse polígono também mede R e equivale a todo o segmento de reta que parte do centro do polígono e vai até a sua borda. Esse polígono pode ser dividido em 5 triângulos isósceles, caso a divisão seja feita por meio de seus raios. O centro desse polígono não coincide com o centro da circunferência no qual está inscrito. Todo polígono inscrito em uma circunferência, o seu centro coincide com o centro da circunferência.
Os lados desse polígono podem assumir valores distintos. Se o polígono é regular, não. Os lados têm que ter a mesma medida. Então, a única alternativa correta é a alternativa C. Questão 9. Um conceito importante ao estudar polígonos é o de polígono regular. Dos polígonos a seguir, indique aquele que é sempre regular: o retângulo, o losango, o trapézio, o triângulo isósceles ou o quadrado. Apenas o quadrado. O losango ele só será regular, apesar de ter os 4 lados de mesma medida, se os ângulos internos forem de 90 graus. Se forem ângulos retos. Questão 10. Marque a opção que indica quais polígonos são regulares. Então, das 5 figuras a seguir, quais são as que têm os lados de mesma medida? O pentágono, o triângulo e o hexágono. Então, resposta correta, alternativa C, 1, 2 e 4. Parabéns, você conseguiu desenvolver todas as atividades. Você é mesmo fera em matemática. PET 3 concluído com sucesso.